Bem-vindos, ouvintes do Papo Tchequê. Meu nome é Pedro. Meu nome é Giovana. E está começando mais um episódio do seu podcast da Engenharia Química. Agora. Papo Tchequê. No episódio de hoje vamos falar pouco sobre uma substância que está presente em alguns setores da sociedade e também que aparece de vez em quando em algumas obras de entretenimento, que é o óxido nitroso. Giovana, você conhecia a substância antes de fazer esse episódio? Não, Pedro, eu não conheci. Eu achei muito interessante as diversas aplicações que ele tem. E hoje a gente vai falar de algumas, né? Isso aí. Pessoalmente eu conheço ela por causa de algumas obras do entretenimento. A primeira delas é Velozes e Furiosos, né? Que os personagens utilizavam o famoso nitro para aumentar a velocidade de seus carros, né? No Need for Speed também usavam para o mesmo fim. E também tem um filme da DreamWorks, que é o filme Turbo, que o protagonista, que é um caracol, ele meio que é banhado por uma solução de óxido nitroso e ganha alguns poderes de velocidade. É um filme excelente, inclusive. E antes de falar das aplicações do óxido nitroso, vale a pena explicar o que é a substância de fato, né? Bem, o óxido nitroso é um gás na temperatura ambiente e ele tem fórmula química N2O, ou seja, 2 átomos de nitrogênio e 1 de oxigênio. Na indústria, ele é obtido através de uma decomposição térmica de uma solução de nitrato de amônio e água, com concentração variando ali entre 80% a 93%. E uma temperatura de cerca de 250 graus Celsius. No final de todo esse processo é que o gás vai ser armazenado em cilindros no estado líquido e possui diversos destinos na indústria, na sociedade em geral. Na área médica, o óxido nitroso ele tem efeitos analgésicos, sedativos e anestésicos. Já em processos industriais, ele é utilizado, curiosamente, na produção de chantilly, naquelas garrafinhas. E também em automóveis, que inclusive a gente vai focar nesse episódio, mas em automóveis e em medicamentos, na área médica. Bem, em veículos a gente vai explicar o seu efeito bastante interessante, que inclusive também é mostrado nos filmes que eu citei, que é como o carro ganha velocidade com a utilização do óxido nitroso, né? Isso acontece por meio de um principal efeito, que vai ser o aumento da quantidade de oxigênio na câmara de combustão do carro. Que aí, dessa forma, o motor vai conseguir gerar mais potência e vai ganhar mais velocidade do carro. Mas isso acontece através de 2 aspectos principais. O primeiro é o seguinte: quando o motorista aciona o cilindro de óxido nitroso, ou nitro, né, conforme é conhecido popularmente, ele vai sair do cilindro no seu estado gasoso, porém com a temperatura baixa. Isso é explicado pelo efeito Joule-Thomson, e aí, pelo fato desse gás ter temperatura baixa, o ar atmosférico, que também caminha para o motor, vai ter também temperatura baixa. E o que isso causa? Isso causa com que essa mistura de gás que vai em direção ao motor tenha densidade menor devido à temperatura baixa. E aí, como consequência, vai ter maior fluxo de ar entrando no motor, naturalmente vai ter mais oxigênio, e mais oxigênio reagindo com o combustível vai ter mais potência no motor, aumentando a velocidade do carro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que o N2O, quando chega no motor, ele vai ser dissociado em 2 átomos de nitrogênio e 1 de oxigênio. E aí, naturalmente, também vai ter mais oxigênio no motor, que vai reagir com o combustível, gerando mais potência e aumentando a velocidade do carro. Nesse processo todo, estima-se o aumento de 25 a algumas centenas de cavalos de potência no carro, mas isso pode depender em relação ao número de cilindros que o veículo possui, ao tempo de ativação e ao modo de entrega que o nitro tem no motor. Além disso, a ativação do nitro dura aproximadamente entre 10 a 15 segundos e ele pode ser usado aproximadamente 20 vezes. Um mito nos filmes que é muito interessante é que o uso do nitro tem como consequência a chama azul que sai pelo escapamento do carro. Bem, isso na verdade não tem relação causa e consequência. O uso do nitro ou do óxido nitroso não vai fazer com que ocorra essa chama azul no escapamento. Se ocorrer uma chama no final do cano de escapamento, na verdade isso acontece por causa de resquício de combustível que na verdade não foi queimado no motor. Outro fator também curioso é que, caso ocorra um acidente no veículo,
esse gás, o óxido nitroso, ele não vai causar um incêndio no acidente. Mas, se houver um incêndio por causa de outros fatores, esse gás, o óxido nitroso, ele vai, na verdade, vai intensificar a queima da chama. Muito bem, depois que você ouviu todas essas vantagens, essas curiosidades, você deve estar se perguntando por que a gente não vê nenhum carro com nitro nas ruas, né? Por que a gente nunca viu um cilindro de nitro em algum carro? Bem, isso está relacionado a 4 principais fatores. O primeiro deles é, para você instalar um kit de nitro no seu carro, você vai precisar de uma mão de obra muito especializada. Vai precisar de um mecânico muito bom para fazer todas as alterações de combustível, entrega de nitro, entrega de combustível, entrega de oxigênio, entre outras coisas. Outro fator que, na teoria, vale a pena você fazer uma modificação permanente no seu carro. Porque o cilindro de nitro, na verdade, ele é temporário. Depois de alguns usos, você vai precisar reabastecer o cilindro. O terceiro motivo é que, se você fizer uma rápida pesquisa aí no Google, você vai ver que um kit de nitro está entre 6 a 13 mil reais. Então, além desse preço só do kit de nitro, você ainda vai ter que pagar um pouquinho a parcela para o mecânico que vai fazer a instalação. E o último motivo é que você precisa regulamentar o seu carro no Detran antes de fazer o uso dessa ferramenta. Mas, além desse uso aí em automóveis, a gente também tem um uso na área médica. Não é mesmo, Giovana? Pode contar um pouquinho pra gente? Pois é, assim como o Pedro falou, o óxido nitroso é comumente empregado na medicina e na odontologia para alguns procedimentos. Ele é administrado através da inalação, proporcionando efeitos anestésicos e analgésicos aos pacientes, e assim auxilia no alívio da dor e na promoção de um estado de relaxamento durante os procedimentos. Só que para ser inalado, esse composto ele deve ser combinado com oxigênio, sendo essencial manter a proporção de até 70% de óxido nitroso. O uso desse gás para essa finalidade é conhecido como sedação consciente, porque permite que os pacientes permaneçam conscientes durante todo o processo. E o processo é da seguinte forma: uma máscara é colocada ao paciente para que ele respire essa mistura, enquanto o dentista ou o médico monitora e ajusta a sedação conforme necessário. Portanto, a segurança e a eficácia desse uso depende não só da correta administração da mistura, como do monitoramento adequado do paciente. O efeito relaxante é sentido rapidamente, havendo uma liberação de endorfina, só que o paciente permanece acordado e com seus reflexos e capacidades de resposta intactos. Isso implica na redução significativa da tensão e do medo, que às vezes a gente costuma sentir durante os procedimentos, facilitando assim na colaboração do paciente com o tratamento, sem desconforto. E o mais interessante é que o profissional pode interromper essa ação a qualquer momento. É só ele cessar a administração do gás e permitir que o paciente respire oxigênio puro. E aí, dentro de alguns segundos, os efeitos desaparecem por completo. Porém, da mesma forma que qualquer coisa em excesso pode perturbar o equilíbrio e a estabilidade de um sistema ou até mesmo do planeta, o acúmulo de óxido nitroso na atmosfera contribui para o efeito estufa, sendo ele o terceiro que mais contribui para esse problema. Por mais que ele exista em menor quantidade na atmosfera em comparação com o dióxido de carbono, CO2, o óxido nitroso tem um impacto muito mais significativo. Na troposfera, esse gás absorve calor, contribuindo significativamente para o aquecimento global, enquanto na estratosfera contribui para a degradação da camada de ozônio. Ele tem uma capacidade de retenção de calor de aproximadamente 300 vezes maior do que o CO2. Explicando em outras palavras, uma única molécula de óxido nitroso tem o mesmo efeito na atmosfera que 300 moléculas de CO2. É muita coisa. Além disso, ele também afeta a camada de ozônio, permanecendo na atmosfera por mais de 100 anos antes de se degradar naturalmente. E as principais fontes de emissão são na agricultura, em processos industriais e na queima de combustíveis fósseis, podendo também ser liberado na queima de biomassa pelo esgoto e agricultura. Antes de finalizarmos este episódio, o Papo de Aqui adverte. Caso você, ouvinte, vá instalar um kit de nitro no seu carro, leve-o para uma vistoria no Detran mais próximo, a fim de documentar a modificação, mantendo você e seu carro seguros e também evitando multas.
Obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Nos siga no Instagram, no @divulgaeq_ufla, no YouTube, no canal Divulgaeq_ufla. E se você é de Lavras e região, acompanhe o nosso quadro na Rádio Universitária 105,7 FM. Até o próximo papo. Até o próximo papo. Papo Dia Q, simplificando a ciência por meio da engenharia química. Realização: Escola de Engenharia da UFLA, um projeto de extensão da Engenharia Química. Siga no Instagram e Spotify, @Engenharia Química UFLA.